O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um momento crucial no mistério de Jesus. No ministério de Jesus, melhor dizendo. Após o discurso sobre o pão da vida, muitos de seus discípulos disseram: esta palavra é dura, logo no início do Evangelho, né? Quem pode escutá-la? Eles estavam um pouco perturbados pela profundidade e grande radicalidade das palavras de Cristo, que havia afirmado ser o pão descido do céu, e quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue teria a vida eterna. Jesus, sabendo que seus discípulos estavam murmurando, lhes pergunta: isso vos escandaliza? E continua, né? E quando vocês forem ver o Filho do Homem vindo do céu e tal, e ele enfatiza que essas palavras são espírito e vida, mas muitos deles ainda não acreditavam. Então muitos de seus discípulos se afastaram e já não andavam com ele. Talvez porque estavam ali com Jesus, porque Jesus fazia alguns milagres e eles queriam assistir, ou porque eles tinham fome, Jesus multiplicava pães. Várias maneiras possíveis, mas quando o caldo engrossou, né? Quando a verdade de fato foi dita, eles já falaram que aquelas palavras eram muito duras. A gente vê isso bastante vezes, né? Na nossa vida de fé, até mesmo na igreja. Pessoas tão boas que vêm caminhando, vêm fazendo a sua experiência com Deus. De repente, às vezes, chega um momento da vida de fé que aquela pessoa precisa dar um passo a mais. Um passo de fé, um passo contra um pecado especificamente, e elas não conseguem. E muitas vezes optam por voltar atrás. Voltar à terra onde quase não se alimentavam, onde não tinham maná, do que às vezes dar esse passo de fé diante de Jesus. Esse evangelho nos mostra esse lado. E Jesus continua voltando-se para os 12, né? Vocês também não vão se retirar? E essa pergunta é uma pergunta direta e desafiante, que toca diretamente no coração do compromisso dos apóstolos. E aí vocês sabem, este padre que vos fala gosta muito desse momento do evangelho, que Pedro rasga o coração e diz: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Veja bem, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos? Que forte é isso, irmãos. A quem iremos? A quem iremos? Pedro ali nessa simples frase estava dizendo: Senhor, eu não consigo viver esse amor em outros lugares. Eu não consigo encontrar a beleza da tua graça, do teu reino em outro lugar. Ninguém toca o meu coração, ninguém me ama. Essa experiência que emana de ti eu não consigo achar em lugar nenhum. Com uma simples frase, parece que Pedro estava gritando isso para Jesus. E podemos tirar 3 lições disso. Primeira, a exigência da fé. Seguir a Jesus nem sempre é fácil. Ou muitas vezes é difícil. Mas sua mensagem pode parecer dura e desafiante, especialmente quando nos confronta com verdades que exigem uma mudança de vida, como o padre falou anteriormente. Às vezes as verdades de fé confrontam com nós mesmos e nós precisamos dar esses passos diante dessas verdades. Renunciar ao pecado, dar esse passo adiante, seguir a Jesus. E a fé verdadeira não escolhe apenas os aspectos confortáveis do Evangelho, mas abraça todo o ensinamento de Cristo.
Eu não sigo a Jesus só naquilo que eu gosto, mas se eu opto por seguir a Jesus, eu tenho que segui-lo no todo. Eu preciso segui-lo no todo. Jesus não se deu em partes, mas se deu como um todo. E por isso eu abraço tudo aquilo que Cristo me pede. Liberdade de escolha também é uma lição desse evangelho. Jesus não força ninguém a segui-lo. Ele apresenta a verdade e permite que cada pessoa faça a sua escolha livre. E isso nos lembra que a fé é um ato livre da vontade. Somos convidados a escolher Jesus, reconhecendo que Ele é o único que tem palavras de vida eterna. Mas a gente lembra aí, da música contemporânea, Charlie Brown Jr., com todo respeito, quando ele diz, a cada escolha uma renúncia, isso é a vida. De fato, ele estava dizendo a verdade. Cada coisa que escolhemos, arcamos com as consequências das nossas escolhas. Seguir a Jesus traz as suas consequências, boas, ruins, e optar por não segui-lo também, às vezes até piores do que seguir a Jesus, na sua maioria das vezes. Temos ali também uma outra lição, confissão de Pedro, como eu disse anteriormente. Essa confissão, essa resposta de Pedro precisa ser o resumo desse nosso domingo e ecoar nos nossos corações. Diante das dificuldades e dos desafios da fé, devemos renovar nossa confiança em Jesus, afirmando com convicção que Ele é o Santo de Deus e são as suas palavras, palavras de vida eterna, que nos dão esperança. Diante dos nossos medos, das nossas dificuldades, digamos isso. A quem iremos, Senhor? A quem iremos? Eu não sei como vai ser ainda, mas eu quero te dizer isso. A quem iremos? E hoje somos chamados a refletir sobre a nossa própria caminhada de fé. Estamos dispostos a aceitar toda a mensagem de Jesus, inclusive as mensagens que nos tiram da nossa zona de conforto, aquelas mensagens do Evangelho que muitas vezes não nos agradam? Reconhecemos e precisamos reconhecer que é um Deus que rege a nossa vida. E não somos nós, o verdadeiro maestro com a batuta na mão que guia. Mas quando colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós declaramos como Pedro, a quem iremos? E renovamos hoje, meus irmãos, também em Jesus, a nossa fé, dizendo a Ele que nós o amamos e queremos confiar cada vez mais no seu amor. Levanta-se, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.